Bom dia! Bom dia, Lorena, tudo bem? Guardar mais uns minutinhos. Guardar só mais um minutinho. Bom dia! Bom dia Maria, tudo bem? Vamos começar a leitura de hoje, mas hoje eu quero fazer algo diferente e talvez você que esteja vendo depois venha fazer também. Se você não puder vir esse horário, vai ficar gravado até domingo. A partir de domingo eu não vou deixar mais gravada, tá bom? Então feche seus olhos, respire fundo. Solta o ar, respira fundo durante 3 vezes, tá? Respira fundo, solta pela boca, acalma seu coração, mesmo que você tenha acabado de acordar. Respira fundo. Após isso, continua de olhos fechados, tá bom? Continua de olho fechado e começa agradecendo a Deus. Não pede nada, só agradeça. Se você não tiver o que agradecer, agradeça só por estar respirando, já é o suficiente. Agradeça pelo o ar que você respira, pelo alimento. Agradeça pela cama quentinha que você estava nesse mesmo instante. Agradeça por Ele colocar você de pé para você ouvir a palavra dele, por mais que seja difícil e desafiador. Continua só agradecendo, não pede nada, se policie porque a gente tem o poder de ficar pedindo, né? E acaba que a gente esquece de agradecer durante tantos pedidos. Agradeça por tudo que ele tem te proporcionado, pela sabedoria, pelos desafios, por mais que a gente esteja enfrentando uns dias difíceis e pode ser que venha mais dias difíceis ainda, só agradeça. O fato de vocês começarem a agradecer, as coisas ficam mais fáceis. A visão com que você vê as coisas se torna mais simples. Só agradeça. Independente da dificuldade que você esteja passando, agradeça. Agradeça pelo ensinamento que você está passando, por esse desafio que você está. Só agradeça. Respire fundo de novo. Solta o ar pela boca e pode abrir os olhos para a gente começar a leitura. Decidi fazer isso hoje, começar a leitura hoje de forma diferente, para que você tenha esse hábito de parar o que está fazendo para você respirar. Toma qualquer decisão, antes respire. Toma com calma, tenha tranquilidade,
Quando mais que você queira esbravejar, você respira fundo, pede sabedoria se for necessário. A sabedoria, ela vem. Isso te acalma. Eu vou ler a palavra e depois vou contar. Me lembrei de algo que aconteceu ontem e eu venho compartilhar com você no final da palavra, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai ler Mateus capítulo 12 e 13, tá? Discussão sobre o sábado. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus o viram e protestaram: "Seja seus discípulos desobedecem à lei comendo cereal no sábado." Jesus respondeu: "Vocês não leram nas escrituras que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que sacerdote serviço do templo pode trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Você não teriam condenado seus discípulos inocentes se soubesse o significado das escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não a ofereçam sacrifício, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo ao sábado." Jesus cura no sábado. Então Jesus foi na sinagoga, local onde viu um homem que tinha uma das mãos deformadas. Os fariseus perguntaram a Jesus: "A lei permite curar no sábado?" Esperavam que eles dissessem sim, mas que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu: "Se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que faça o bem no sábado." Em seguida disse o homem: "Estenda as mãos." E estendeu, e ela foi restaurada, e ficou igual à outra. Então os fariseus comprovaram numa reunião para tramar um modo de matá-lo. Jesus, o servo escolhido de Deus. Jesus, sabendo que o planejavam, retirou-se daquela região. Muitos o seguiram e ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Contudo, advertiu-lhes que não revelasse quem ele era. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito: "Veja o meu servo, aquele que escolhi, ele é meu amado. Nele tenho grande alegria, porém, sobre ele meu espírito, e ele proclamará a justiça às nações. Não lutará nem gritará, nem levantará a voz em público, mas esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e seu nome será a esperança de todo mundo." A fonte do poder de Jesus, então, levava até Jesus um homem cego e mudo, que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou: "Será que esse homem é filho de Davi?" No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: "Ele só expulsa demônios, porque seu poder vem de Beelzebul, o príncipe dos demônios." Jesus conhecia o pensamento deles e respondeu: "Todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesmo se desentenderá. Se Satanás expulsar Satanás, está dividido e luta contra si. Seu reino não sobreviverá. Se expulso demônios pelo poder de Beelzebul, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Mas se expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, então o reino de Deus já chegou até você. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo, saqueou sua casa. Quem não está comigo, põe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim.
Por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem fala contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem fala contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem neste mundo, nem no mundo por vir. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, o fruto é bom. Se a árvore é ruim, o fruto é ruim. Raça de víboras, como pediram homens maus, como vocês dizem o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. As pessoas boas tiram coisas boas do tesouro e de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão absolvidos. Por elas serão condenados. Sinais de Jesus. Alguns dos mestres da lei de fariseu vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu: Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e condenarão, pois eles se arrependerão de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas, a rainha de Sabá. Também se levantaram contra essa geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir sabedoria de Salomão. E você tem à sua frente alguém maior que Salomão. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa onde por lugares secos a procura um descanso, mas não encontra. Então diz: Voltarei à casa da qual saí. Ele volta à sua antiga casa e encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos encontram as pessoas e passam a morar nela. E pessoas ficam pior que antes. Assim aconteceram com essa geração perversa. A verdadeira família de Jesus. Enquanto Jesus falava, a multidão, sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para seus discípulos e disse: Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai no céu é meu irmão, minha mãe e minha irmã. A parábola do semeador. Esse capítulo 13 ele é só de parábolas. A gente vai lendo e a gente vai comentando também, tá bom? Parábola do semeador. Mais tarde naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Logo uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como está. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava semente pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e às vezes aves vieram e comeram. Outras sementes caíram no solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: Por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: A vocês é permitido entender o segredo do reino do céu, mas os outros não. Pois o que tem lhe será dado, e terá uma grande quantia, mas o que nada tem, até o que tem lhe será tirado. E por isso eu uso parábolas. Eles olham para não veem, escutam para não ouvem e nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz:
Quando ouvirem o que digo, entenderão. Quando vier o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouve com dificuldade e tem os olhos fechados. De modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entendem, a não se voltam contra mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o labrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho apresentam o que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então o maligno vem arrancar a semente que foi lançada no coração. As que caíram no solo rochoso representam aquelas que ouvem mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas e são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanima. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pela preocupação desta vida e pela sedenta sedução de riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caírem em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes mais a quantia semeada. A parábola do trigo e do joio. Essa foi uma outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntou os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancar também o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita, então direi ao ceifador que separem o joio, amarrem-nos em feixes e queimem-nos, depois guardem o trigo no celeiro. A parábola da semente da mostarda. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como semente de mostarda, que alguém semeia num campo. É a menor de todas semente, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até que se transforma em árvore e vem as aves a fazer ninho em seus galhos. Parábola do fermento. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como fermento usado como uma mulher fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. A parábola cumpre uma profecia. Jesus sempre usava histórias e comparavam com essas quando falavam à multidão. Na verdade, nunca lhes falavam sem usar parábolas. Cumpre-se desse modo o que foi dito por meio do profeta. Eu lhes farei por meio da parábola. Explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Explicação da parábola do trigo e do joio. Em seguida, deixando as multidões ao lado de fora, Jesus entrou. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes, campo e o mundo. E as boas sementes são o povo do reino. Os joios são as pessoas que permanecem ao maligno. E o inimigo se plantou o joio no meio do trigo e o diabo. A colheita é o fim do tempo, e os que fazem colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam mal, e lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido
que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha, com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas de melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. A parábola da rede de pesca. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, as pessoas se arrastavam até a praia. Sentaram-se e juntaram os peixes bons em cesto, jogando fora os ruins. Assim será o fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Vocês entendem todas essas coisas? Sim, respondeu eles. Mestre da lei no reino. Então ele acrescentou: todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como o dono de uma casa que tira seus tesouros, verdades preciosas, tanto novas quanto velhas. Jesus é rejeitado em Nazaré. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos admiravam e perguntavam: de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs foram aqui, entre nós. Onde ela aprendeu todas essas coisas, sentiu-se muito ofendido. Então Jesus lhe disse: um profeta recebe uma honra em toda parte, menos em sua cidade e entre sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou-se ali apenas poucos milagres. Nossa, esse último versículo, ele fala muito, né? A gente tem um certo ditado, assim, que santo de casa não faz milagre, né? É porque às vezes a gente que tá ali, as pessoas que estão ali todos os dias, não conseguem enxergar o que de fora vê. Esses dias mesmo, eu não lembro o que aconteceu, eu conversando com o Jamerson, ele falou alguma coisa, eu falei assim: amor, não adianta a gente falar alguma coisa, porque quem tá de fora é diferente, é que nem você em determinada situação. Eu não vou entrar nos detalhes, mas você em determinada situação, você resolveu dessa forma. Eu de fora não resolveria dessa forma. Então não tem como a gente julgar aquela pessoa que tá ali dentro. Então, assim, é dessa forma. Então, às vezes a família nossa tá ali: mas minha família não me dá apoio. Ora e continua, porque a pessoa que tá aqui junto com você, às vezes não vê o que a pessoa de fora vê, tá? Eu vou voltar aqui no capítulo 12 e vou citando. Hoje eu fui marcando, né, para mim não esquecer. E fica também Mateus capítulo 13, que é esse da parábola, para vocês verem em casa com calma. Quem não tiver a Bíblia, baixa o aplicativo mesmo, dá para vocês conseguirem ler tranquilo, porque delas tem bastante ensinamento. Então aqui, quando fala que... Bem no capítulo 2, quando Isaías, profecia de Isaías, né? Vejo meu servo, aquele que escolhi, ele é meu amado, nele tenho grande alegria. Porém, sobre o meu espírito, ele proclamará justiça à nação. Não lutará, nem gritará, nem falará em voz ao público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará justiça pela vitória, e seu nome será a esperança de todo mundo. E assim, que mesmo com toda a tribulação, com tudo que Deus passou, Deus ainda tirou o ensinamento. Então, assim, de toda a dificuldade que você está passando, tire o ensinamento daquilo, toda a dificuldade. A partir de hoje, troca a palavra dificuldade por desafio. A palavra por difícil por desafio. A forma com que você começa a falar se torna diferente. É que nem um caso aqui, já passou sócios pelo meu escritório. A primeira vez que eu abri meu escritório, eu tinha um sócio. E aquilo não... Parece que a palavra sociedade, todo mundo tende a falar, é raro as que dá certo. Então, em vez de usar sócio, troca por parceria. As coisas fluem mais. Então, troca a palavra dificuldade por desafio. Troca e me conta a experiência de vocês depois.
Então, assim, e aqui também Deus fala que mesmo que você julgue o outro ou a outra pessoa julgue, Deus é generoso, Deus é misericordioso, Ele ainda te perdoa. Mas é lógico, tente se policiar, que isso vai ser muito bom. E observa bem o que você está fazendo, se está colhendo bons frutos, para que as pessoas vejam os bons frutos. E quando você for identificar alguém, olha o que ela... Não é que para você olhar o que ela tem, é o que ela faz. Então isso você vai ver o que é o bom e o que é o ruim dali. E tira o que é bom, o que é ruim você não precisa de colocar ali, não precisa de usar aquilo. Ontem aconteceu uma situação, eu tava conversando pelo WhatsApp, e dessa vez eu nem liguei o Caps Lock. A gente tem mania de ligar o Caps Lock e as pessoas falam assim, você tá gritando, porque a gente lê o que o coração tem, tá? Então, assim, aqui se fala em certa parte também, a gente lê o que o coração tem. E a pessoa leu a minha mensagem, nem tava com o Caps Lock ligado, leu e falou assim, não fala assim, 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 assim. Aí eu respirei fundo. Falei assim, às vezes ela tá cheia, o coração dela tá cheio daquilo ali, né? E assim, muitas das vezes a gente critica as pessoas porque o coração da gente tá cheio daquilo. Às vezes nem a pessoa tá fazendo aquilo, e mesmo que ela estiver fazendo, o problema é dela, tira o bom daquilo ali. Enfim, a pessoa virou e falou assim, assim, assim. Eu falei assim, olha, às vezes você leu de forma diferente. Quando você me conhecer pessoalmente, você vai ver que as coisas não são assim. Você às vezes leu o que eu estava achando ruim e é só impressão sua. Só estou apenas explicando para você e pontuando. Por quê? Às vezes a gente, como eu vou explicar o meu lado na engenharia, às vezes o cliente, até chegar o seu sonho certinho ali, como que você quer, porque nem sempre pegar uma imagem e trazer, a sua casa é totalmente diferente, irá ficar igual, mas eu vou tentar fazer com que fique mais próximo. Então, tem de ter essa dificuldade entre a gente profissional, porque aí na hora que o cliente fala, não, é desse jeito que eu quero, é para ontem que ele precisa, então ele precisa para amanhã. E não vê que tem um processo. Então, isso é em todo lugar da vida. Não adianta você achar que você resolveu o problema ali, que ele amanhã vai estar totalmente diferente. Não é assim. Existe um processo nisso tudo. Que nem a forma de emagrecimento, né? A gente vê muito assim, as pessoas precisam passar por, até mesmo às vezes, por uma psicóloga para trabalhar. Gente, é um processo. Aceita o processo. Por mais desafiador que esteja, aceite o processo e entenda o processo. Então, assim, às vezes você lê de forma e interpreta do jeito que você quer. Que nem a Bíblia mesmo. Às vezes a gente lê e não entende. Aí a gente tira de proveito aquilo ali que a gente quer, é o suficiente. Antigamente eu lia a Bíblia e às vezes não via o que Deus estava me chamando a atenção. O que eu via? Eu via só o que eu queria. Às vezes Deus falava, tipo assim, dava bronca. Isso aqui não é pra mim, não. Isso aqui deve ser pra fulano. Não, o meu é só isso daqui. Então a gente tem que começar a enxergar, tirar proveito e traga pra dentro de você o que for bom. E o que não for, sirva de aprendizado. Tá? Deixa eu só ver se eu pontuei mais alguma coisinha para me contar o que eu prometi para vocês que eu ia contar hoje. Aqui nas parábolas tem muitas coisas assim que a gente pode tirar de lição, né? Que nem a palavra do semeador aqui mesmo. Felizes os olhos, pois eles veem, o ouvido ouvem. Então, assim, tenha calma, cada passo de cada vez, tire proveito daquilo que você tá naquele momento fazendo. E uma mensagem que tem preocupação. A palavra do trigo, a parábola do trigo e do joio também é muito interessante, porque a gente já quer cortar o mal pela raiz, é o que eu acabei de falar. Tira proveito do que não é bom. Aquilo ali vai ter uma lição para você. Independente do que aconteça, vai ter uma lição. É que nem o erro, não significa que você tenha que ficar no erro, mas tire proveito daquilo ali que você passou, tá? A parábola da mostarda é muito linda, né? Porque a gente planta um grãozinho de mostarda e fica aquela folha linda, né?
E a parábola do fermento também, da mesma forma que a gente semeia um pouquinho, aquilo ganha uma proporção, que nem o pão, né, que ele cita aqui. A gente coloca uma colherzinha, olha tanto que os pães ficam bonitos, né? Deixa eu contar pra vocês, pra não ficar muito extenso o vídeo, o que aconteceu. Eu não vou citar nomes, mas só pra vocês verem o tanto que Deus é lindo. Certo dia, uma pessoa estava se sentindo muito mal e foi bem desafiador, porque as pessoas que estavam próximo era desafiador. Olha só, troca a palavra dificuldade por desafio, vai trocando as palavras, mas também não distorce, tá, gente? Troca só a palavra pela coisa que você vai aprender. E era muito desafiador porque nessa casa tinha outras pessoas, então tinha pessoas que poderiam pegar o vírus do Covid. Enfim, a pessoa começou a passar mal sábado, domingo, na segunda fez exame e descobriu que era apenas uma infecção, que não era o Covid. Só que ainda não tinha dado prazo de fazer, porque a pessoa começou a sentir mal no sábado. E eles citam que é de 3 a 4 dias, enfim. Eu decidi não entender só até onde eu sei, ponto final. Não quis aprofundar e confiar em Deus. Mas lógico, sem estripulias, gente. Então não deu tempo, mas a pessoa descobriu que estava com uma infecção muito forte, tomou os medicamentos e passou segunda, passou terça. Quando chegou terça-feira de tarde, que já deu os 4 dias, a pessoa começou a ter os sintomas de diarreia, dor no olho, já estava com muita dor no corpo, mas realmente uma infecção forte causa a dor no corpo, causa febre interna, mas a diarreia me despertou. Aí, quando a pessoa falou assim, não, começou a dar diarreia, as pessoas já ficaram assim, né? Não, aí é o Covid, vamos fazer um exame, vamos começar a tratar enquanto tá no início. E havia 4 dias que a pessoa estava de cama, sem beber água, sem fazer nada, apenas deitada, sentindo muita dor. E naquele mesmo dia a pessoa pediu oração. Pede pro pastor orar. E o pastor não tava, a gente pediu pra pessoa mais próxima. Eles pediram para a pessoa mais próxima e aquele momento ali, conversando, realmente viu que essa pessoa não estava muito bem. Mas a gente teve fé e confiou no Senhor. E naquele instante a pessoa falou assim, vou orar pela pessoa, na hora que der eu vou aí. E a pessoa não esperou, ela foi até onde oraram por ela. Isso foi por um intuito de tirarem de casa também, né? E naquele instante orou, confiamos em Deus. E no outro dia, decidido, que a gente falou pro médico, olha só, falando pro médico o seguinte, não tem jeito, doutor, realmente tá com Covid, porque tá assim, a gente também tende a querer ser médico, né? Mas devido ao que aconteceu e não ter ido ao hospital nem nada, não tem jeito. Tá com Covid, assim, aconteceu isso. Não, então amanhã faz o exame. Beleza, fiz. E conversa vai, conversa vem, a gente falha pra medicina, né? Terminando de almoçar, recebemos a notícia. Tá com Covid, sim. E já muito fraco. Só que naquele dia, como tinha orado na noite anterior, aquele dia a pessoa amanheceu muito bem, andou, se alimentou. E eu fiquei com aquilo, mas quando a pessoa orou no final do dia, no coração a gente já confia em Deus, a gente já acredita que vai dar tudo certo. E no outro dia a pessoa levantou, se alimentou, ficou tudo bem e todo mundo já ficou isolado, com medo da transmissão para as outras pessoas, né? E daí, o que aconteceu? Fez o exame cedinho, quando foi depois do almoço saiu positivo. O mundo de todo mundo acabou, né? Porque a pessoa já tava ruim. Só aquele dia que ela tinha começado a se alimentar, mas ainda tava fraca. Mas a gente continua confiando. Independente da sua dificuldade, confia. A gente falou em outras lives sobre confiar.
Dependendo da dificuldade, confia. Vou dar uma resumida aqui, porque já tá se estendendo muito. E daí, inconformada, todo mundo fez os exames, parte deu positivo e parte deu negativo, que é mais uma dúvida, mas eu não vou entrar sobre isso. A gente só confia. A gente não entende, mas a gente confia, porque a gente sabe que lá na frente a gente vai entender. E todo mundo muito angustiado, orando com muito medo, mas confiando. O que aconteceu? Existe 2 tipos de Covid, o que transmite e o que não transmite, né? E dessa pessoa deu o que essa pessoa não transmite. Porém, ela não transmite mais há algum tempo. Ela já deu Covid, então ela não sentiu sintomas e realmente era só uma infecção de urina, não era Covid. Porque deu positivo, mas deu que não transmite, já pegou no passado. E não sabe nem que momento. Mas por quê? Pra mim, aquilo ali foi totalmente um milagre de Deus. Sem nem se cogitar outras histórias, nem nada. Sem nem cogitar prazos, até mesmo se contar os prazos, dá que realmente não tem nem lógica, não tem condição, não bate. Não bate diante dos olhos humanos, né? Então, assim, realmente aquele mesmo dia a pessoa recebeu aquele milagre e confiamos. Então, assim, não importa que desafio que você tá, confia, ora em segredo, vai para dentro do seu quarto, no silêncio. Respira fundo para você tentar acalmar o seu coração e se conectar melhor com Deus. Da mesma forma que no início eu falei, vamos fechar o olho e respirar. Então, assim, confia que realmente Deus é o Deus de milagres. Não importa o que você esteja passando, confia. E depois que passar aquilo, tira tudo de bom. Mesmo dentro da dificuldade, mas por mais que esteja difícil dentro da dificuldade, conseguir olhar com um olho diferente, que realmente é desafiador, faça o possível. Se policie em começar a ver as coisas boas daquilo ali. E não questione Deus, não questione, só confia, tá? Então, era isso que eu tinha para contar para hoje. Espero que vocês estejam tranquilos. Espero que vocês tenham aprendido algo também, que comigo junto eu aprendi muito com vocês hoje na leitura. Eu não preparo nada, essa é a leitura que eu tenho para seguir, que eu senti para poder seguir. E então, assim, nada que é combinado, até mesmo às vezes passa batido tanto ensinamento. Ontem, conversando com uma amiga, ela falou assim, né, ela tem muita coisa que dá de você tirar daquilo ali, só que assim, a gente tá aprendendo todos os dias. Eu quero um dia poder trazer essa pessoa muito querida aqui pra gente comentar um pouquinho sobre a palavra. Então, gente, eu vou ficando por aqui, continuar meus afazeres, começar o meu dia. E faça isso também. Não volta para a cama não, tá? Vai fazer alguma coisa, vai se mexer, vai se esticar, se exercitar, tá? E amanhã às 4h15 estou aqui. E eu vou deixar essa live salva. Vai lá na live, você que tá vendo depois, deixa nos comentários para mim o que tirou de ensinamento dessa palavra. Isso é importante, porque às vezes você que tá daí vê de forma diferente de eu que sou aqui. Tá bom? Então, não esquece, eu vou salvar aqui agora, você corre lá e comenta o que você achou, tá bom? Até mais, tenha um maravilhoso dia, gratidão por vocês estarem aqui hoje, tá? Até amanhã!